Deixa eu ver. Isso, começou a gravar agora. Eu estou gravando até pelo fato de que eu vou reforçar a questão daquele trabalho que eu pedi, né? O seu Cláudio fez, eu até mandei no grupo lá o trabalho que ele fez, tal, até para que depois os meninos, daqueles que estão entrando depois para assistir, possa estar vendo o que eu pedi para que eles consigam fazer o trabalho. Né? Assim, basicamente, eu mandei no grupo lá um modelo de PPRA que vocês podem adotar ou não, fica a critério de vocês, né? Uma das coisas que eu venho falando desde o início, assim, ó, na internet tem vários modelos, né? E eu tive acesso já nessas perícias que eu faço, nas empresas que eu trabalhei e tal, eu já tive acesso também a vários modelos. Então não tem uma forma única de se fazer um PPRA. Assim também como não vai ter uma forma única de se fazer um PGR. Assim como também não tem uma estrutura única de montar um PCMSO. Não tem, né? Laudos, programas. Cada profissional aí ele tem uma habilidade, ele tem uma expertise, ele tem uma sequência lógica de estruturar os conteúdos, né? Mas o que eu fiz? Eu mandei um modelo para vocês no grupo, eu mandei no Word, totalmente editável para vocês deletarem, inserirem. Ah, não gostei disso. Não, então vocês podem navegar do jeito que vocês quiserem. Né? Aquele PPRA que eu mandei, por que eu mandei aquele? Porque como ele é de um mercadinho, eu achei legal a sequência de cálculos de calor que eu coloquei lá. Né? Porque, olha que legal, ó, em um laudo, que seja em um laudo de insalubridade, ou que seja em um LTCAT, nada me impede de eu colocar aquela sequência, até para que aquele que vai pegar o meu laudo possa folhear e possa entender a classificação da atividade, o tempo de exposição, o que a pessoa faz, como eu fiz, qual é a NHO, o que diz a NHO. Se eu quiser colocar todos os detalhes ali, ó, meu documento fica riquíssimo. Nem todo mundo coloca isso. Por exemplo, né, se fosse para mim fazer uma revisão no meu PPRA, uma falha, eu não vou chamar de falha, vai, mas uma oportunidade de melhoria, vamos ser mais técnicos, né? Uma melhoria que eu acho que eu faria no meu PPRA é explorar mais no meu PPRA a questão das NHOs, certo? Porque, se eu não me engano, eu só faço uma citação lá de NHO e não falo mais nada. Eu acho que eu poderia explorar mais. Não que eu não siga as NHOs. Eu vou avaliar ruído, siga a NHO. Avaliar calor, siga a NHO. Vou avaliar vibração, eu sigo a NHO. Mas na sequência do documento, eu não exploro muito a NHO. E a gente sabe que é de suma importância, né? Além de tudo, tem uma fundamentação legal aí muito, muito sólida, né? Aquele decreto lá, o 4882, que ele que determina que a gente tem que seguir a NHO, não tem jeito. Né? Se fosse para falar uma melhoria dos modelos de PPRA que eu uso, eu exploraria mais esse lado. Né? Mas eu acho também, viu, Everton? Pode falar, seu Cláudio. Acho também que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para o higiene ocupacional. Sim. Sabe, eu acho que é uma coisa, principalmente agora com a chegada do PGR, eu acho que a higiene ocupacional é muito importante. Então, a gente precisa ver aí como é que é o andar da carruagem e aonde dá para inserir isso. Sim. A higiene ocupacional, se a gente entender o conceito dela, nós vamos ver que o conceito dela é muito similar com aquilo que o PPRA, a norma, né, a NR9 traz em sua essência. Se a gente entender que as fases do PPRA se resume em antecipação e reconhecimento, né, consequente avaliação do agente e, por fim, propositura de medidas de controles, aí a gente tem toda a higiene ocupacional seja abrangida. Certo? Dentro de um programa, como o PPRA e aquele que vai ser até o PGR, eu posso até explorar maiores conteúdos, né, de várias literaturas e tudo mais tal, né, de higiene ocupacional. Por exemplo, tem vários artigos, livros daquele
Mário Bonciani, o cara é um dos maiores engenheiros renomados do Brasil, assim como o Antônio Carlos Vendrame, né? Tem um médico muito famoso da Fundacentro, inclusive assisti uma palestra dele em São Paulo em 2018, que foi eu, o Oziel e o André, até esqueci o nome dele, certo? Mas, assim, todos esses profissionais renomados, eles entendem muito de higiene, né? Então, a gente poderia pegar esses conceitos de higiene, migrar para o nosso PPRA. Por que eu acho que hoje a gente ainda está discutindo o modelo de PPRA? Pelo menos assim, né? Discutindo boas práticas de se alimentar o PPRA. Porque quer falar com alguém aí? Pode falar, seu Cláudio. Talvez você procurar alguém aí ou não? Não, tranquilo. Hoje, por exemplo, né, eu até mandei no grupo lá de vocês lá um link. Não sei se o Fernando conseguiu ler, Fernando, do Cosmo Palácio. Eu cheguei, eu vi o link, mas ainda não abri para ver, eu não li ainda. Então, o Cosmo, ele faz uma análise crítica daquilo que o pessoal hoje tem falado sobre o PGR. Né? Em resumo, o que o Cosmo fala é assim, é como se nós dessemos um carro automático de última geração para alguém que hoje, até então, nem carta tem e nunca dirigiu um carro. Certo? Ou seja, a merda, desculpa a palavra, mas a merda que pode ser feito por conta disso é muito maior. Aí ele chama a importância da questão de nós conhecermos o PPRA na sua essência. Conhecermos a norma. A norma que... O PGR é o PPRA grande, é só isso, gente. Justamente. E o que ele fala ali, o comentário dele, esse é o meu entendimento também. Entendeu? Justamente. Eu também penso assim. Aí, o que o PGR vai trazer diferente para nós é a questão de nós contemplarmos nele, no PGR, aquilo que nós já cansamos de falar, que é o risco econômico e o risco de acidente. E, a partir daí, classificar todos esses riscos dentro de uma matriz. Acabou. E ter o item 2 do PGR lá, né, que é o plano de ação. Tá? Semana passada eu estava dando aula na turma 28, que é a turma da noite. Essa turma 28, eles já estão na UC7. Nós vamos acabar atropelando eles, nós vamos acabar ultrapassando eles, porque como eles fazem 3 horas por dia, e a gente faz 4, os conteúdos nossos são mais avançados. Né? Isso não quer dizer que na prática, por conta da pandemia, a gente está tendo todo o conteúdo, mas se nós estamos tendo dificuldade aqui, as turmas, todas elas são iguais. Isso não é exclusividade nossa. Né? Mas, por exemplo, na aula passada da semana, na aula da semana passada que eu estava conversando com eles, tinha gente deles lá que não sabia o que é plano de ação, e eles já estão no C7, né? Não desmerecendo, mas foi bom que eles levantaram, alguns falaram, explica melhor o que é o plano de ação. Por quê? Porque a gente não pode prosseguir, passar pela UC7, porque é o seguinte, passando pelo conteúdo da UC7, nós vamos rever conteúdos que dizem respeito a plano de ação só lá na UC11, porque aí nós vamos trabalhar com plano de ação, certo? Não em termos de não conformidade, é que nós vamos ter um plano de ação bem estruturado e de forma que a gente acompanhe, certo? Quando nós formos montar nosso CIPAT, tá? Então, assim, eu montava CIPAT na Dreyfus, na usina, a gente tinha Safety Day, enfim, tudo aquilo que nós íamos ter de evento, certo? Que não era por conta de não conformidade. Geralmente o pessoal fala assim, plano de ação, ele sempre decorre de uma não conformidade. Na sua essência, é assim. É uma não conformidade de um PPRA, de uma auditoria, de uma fiscalização, de um acidente, pendências de CIPA, concordo, tá? Mas não totalmente todos os planos de ação é por conta de não conformidade, certo? É muito simples. Eu vou fazer uma viagem para a praia. Eu vou montar um plano de ação, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha planilha, vou elaborar lá 3 colunas, no mínimo, eu vou ter que ter essas 3 colunas. O
que deve ser feito, por quem deve ser feito e até quando deve ser feito. Né? Então, é até repetitivo o que eu falo. Mas, como diria meu ex-gerente, plano de ação que não tem esses 3 itens, não é plano de ação. No mínimo, tem que ter esse plano de ação. Ó, o que deve ser feito? Deve ser feito um orçamento, uma comparação, para que a gente veja a melhor praia a ser viajada, para nós irmos de viagem. Quem vai fazer isso? O Everton vai fazer isso, uma cotação. Até quando? Olha, tem 5 dias para fazer isso. Beleza? Perfeito. Aí, na sequência, né, a ordem de conteúdo, até que, propriamente dito, a viagem aconteça, tudo tem que ser estruturado. Né? Deixa eu só encostar a porta aqui, peraí. Então, pessoal, até para que a viagem aconteça, né? Olha que interessante, momentos antes da viagem, elaborar um checklist, certo? Para quê? Para que no dia da viagem eu não esqueça nada. Só que não é no dia da viagem que eu vou elaborar o checklist, não. Até uma semana, 3 dias antes da viagem, eu já tenho que ter um checklist, até um mês antes. De repente tem coisa que eu tenho que comprar, que demora para chegar, demora para encontrar. Vou comprar aí um cooler para tomar uma cerveja na praia. Caramba, bebedouro não acho. Vou ter que ir lá em Sertãozinho, lá naquela loja grandona nova lá que abriram, lá até esqueci o nome. Que fica beirando a pista. Esqueci o nome. Daquele careca lá do Luciano Huck, não é Huck, não. Que tem a Estátua da Liberdade. A van. Ô, seu Cláudio. Luciano Hang. Ô, seu Cláudio, você tá sem som. Nós não estamos te ouvindo. Luciano Hang, né? Isso, é a van, chama a loja. É isso. Luciano Hang, a van. Fala, seu Cláudio, vamos ver. Não, Ravan, tá me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Tá vendo? Essas coisas xing-ling é um problema. Mas vai. Se eu for liberar o mecânico aí, ó, tá vendo? Pois é. Mecânico foi embora, velho. Né? Então, assim, plano de ação existem de diversas formas, né? E o plano de ação, ele é um item que já tem no PPRA e tem muita gente que não sabe trabalhar com isso, certo? Se bem que lá na NR9 ele não está como plano de ação, ele está como estabelecimento de prioridade, certo? E cronograma de ações, que é um plano de ação, tá? O que tem lá, de novo, na NR1, que vai ter que ter no nosso PGR, é o plano de ação. Que nem o seu Cláudio diz. Eu não gostei do PPRA, não é a mesma coisa, porque a gente não saiu em campo para conversar com os caras, para ver mesmo eles trabalhando, que não sei o quê. Concordo, perfeito. E aí, dessas análises de campo, tudo aquilo que surgir de melhorias, isso vai ser migrado para o plano de ação e isso vai ser gerenciado, certo? Dentro de prioridades a serem estabelecidas. Por que eu tenho que estabelecer prioridade? De repente, vamos imaginar assim, o seu Cláudio ele não fez o PPRA da Pernambucana, mas ele fez o PGR. Ele se formou, chegou lá em abril, março, eu não sei como que ele encontrou o gerente, mas o gerente falou assim, seu Cláudio, eu sei que o senhor fez o Tec Segurança no Senac, eu vou contratar o senhor para fazer meu PGR. Já que o senhor já fez o PPRA daqui da Pernambucana, tá mais fácil. Aí o seu Cláudio vai falar assim, beleza, então vai lá. Aí, o que vai acontecer? Né? A hora que o seu Cláudio vai lá fazer o PGR da Pernambucana, vamos imaginar que ele levante lá 10 itens que precisa ser melhorado. E isso vai ter que entrar para um plano de ação. Só que, dentre esses 10 itens que vai precisar ser melhorado, olha só, nem todos eles, a loja, a empresa lá, tal, né? Nem todos eles a empresa vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Tem itens que não são tão críticos que podem ser deixados para 2, 3, 4 meses. Tem itens que já são críticos, certo? De repente, um piso elevado, sem faixas antiderrapante, certo? Que inclusive fica escorregadio. A qualquer momento, qualquer pessoa, um cliente ou um funcionário pode cair. Então, é um item que já tem que ser feito rápido. Adotado uma medida de mitigação,
certo? E dentro do possível, as demais ações iriam implementando e tornar esse documento um documento vivo. O que é isso? Conforme eu for implementando, eu já vou dando baixa nessas pendências e já vou, inclusive, verificando o mecanismo para que eu avalie a efetividade daquela ação. Pode ser que eu tenha proposto algo a ser feito e quando eu implementei, eu vi que aquilo não ficou tão bom, eu tenho que reformular. Perfeito. Esse é o ciclo do PDCA. Eu acho que o seu Cláudio não está ouvindo ou não está falando, porque está teclando. Ouvindo ele não está falando. Ó. O que ele está teclando aqui? Vamos ver. Não é nada daí. Na verdade é assim, meu celular foi fazer uma vistoria. Certo. E eu preciso passar isso para o engenheiro da Caixa, entendeu? Então, foi o que eu acabei de fazer, fica tranquilo. Já vou ficar ligado aqui, desculpa. Não, fica tranquilo, louco. Porque como aquela hora deu uma pequena falha, eu achei que o senhor tivesse sem áudio de novo, entendeu? Mas tranquilo. Não, tá tranquilo. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Isso. Eu estou compartilhando uma tela. Existem alguns slides aqui que eu quero só dar uma pincelada neles. Como é uma apresentação muito grande, eu quero dar uma pinceladinha neles em alguns tópicos. Aqui, ó. Vocês conseguem ver minha apresentação, né? Sim. Então, o que acontece? Aquilo que nós comentamos no início. Tá? Se nós pegarmos a essência da NR9, ela já traz para nós aquilo que a higiene ocupacional já traz como conceito. Certo? Ou seja, o que é uma higiene ocupacional? Olha lá, ó. É uma ciência que trata da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Certo? Riscos que são originados e que podem ser originados. Ô, Everton, mas por que você fala riscos que podem ser originados? Porque olha que interessante. Olha esse slide aqui, ó. Olha até que ponto o trabalho da higiene ocupacional ele é abrangente. Né? Eu estou falando sobre gestão de engenharia. Eu estou falando sobre gestão de engenharia. Certo? Estou procurando integrar isso com um item de antecipação que já estava na NR9. Tá? O que é... Ixi, tem um som no fundo aí. Quem que está falando aí no som? É o Fernando? Não. Vai no mundo aí, Fernando. Não? Não. Acho que é minha mulher lá na cozinha. Tranquilo. Ó, o que acontece? A NR9, no item 932, fala assim, ó, a antecipação deverá ocorrer, né, na análise de novas instalações, novos métodos, novos processos, certo? Ou até de modificações do que já existe, tá? Não é só quando você compra uma máquina, não é só quando você vai aumentar, né? Você vai ampliar, né, uma startup, não é só quando você vai aumentar um barracão, mas é quando você vai até modificar o que já existe, certo? Com qual finalidade? Aqui, ó. A finalidade é identificar riscos potenciais e, nesse momento de análise de escopo de projeto, de escopo de layout, de escopo da montagem, certo? Em cima dos possíveis riscos que vão ser introduzidos, já implementar medidas de controles, certo? É lógico que vise prioritariamente eliminar, reduzir e mitigar. Por que eu digo que a gestão de engenharia para isso é imprescindível? Olha que interessante, pessoal. Sempre quando vai ser feito, acho que disso, né, é fácil entender. Sempre quando vai ser feito qualquer ampliação, qualquer modificação, vai ser comprada uma máquina nova ou algo do tipo, sempre tem um estudo prévio. Sempre tem um estudo lá, por exemplo, vou trocar a turbina da minha caldeira. Qual é o payback que isso vai me oferecer? O payback é o tempo que eu vou ter de retorno pelo quanto eu investi. Eu vou gastar 1 milhão com essa turbina. Beleza. Pelo rendimento que ela vai me
trazer de benefício a mais em comparação com a outra, eu vou ter um payback de 4 anos. O que isso quer dizer? Daqui 4 anos eu vou pagar essa turbina. Certo? Então, esses estudos, eles são, assim, com bastante antecedência, são levantamentos com dados estatísticos, e tudo isso, pessoal, antecede, inclusive, a fase de escopo de projeto. Tá? Eu digo isso pela questão de que nós, da área de segurança, da área de saúde, o pessoal de meio ambiente, o pessoal de operação, o pessoal de qualidade, certo? Até o pessoal de manutenção, todas essas pessoas devem acompanhar o escopo desse projeto desde seu nascimento, desde quando começa a nascer, certo? Ué, mas por que você comentou a respeito de todos esses setores? Ué, porque é muito simples. O que o técnico de segurança, eu vejo assim, ó, o que o técnico de segurança, o que o engenheiro de segurança ele vai ver? Ele vai ver condições de risco que vise atendimento de norma. Ele vai ver o guarda-corpo, se está pintado e tudo se está no padrão. Ele vai ver se a escada marinheiro tem lá o guarda-corpo, os distanciamentos, de acordo com a RTP4, bonitinho, está no padrão. Ok. Ele vai ver que aquela máquina veio com a proteção, que inclusive atende NR12. Ele vai ver, inclusive, lá numa sala que possa ter algo que propague poeira, se vai ter um exaustor, que tipo de exaustor, qual a tiragem de ar, qual o fluxo de corrente, tudo mais e tal. Essa é a questão do técnico. A segurança ela vai analisar dessa forma. Certo? Onde vai ficar posicionada uma válvula, 5 metros de altura, sem acesso. Né? Então, o porquê das outras áreas serem envolvidas? Primeiro, operação. Né? Quais são os aspectos de operação, de produção, que o pessoal vai ser impactado? Assim como também o pessoal de manutenção. Que tipo de aprisionamento que vai ser a fixação de uma plataforma, de uma proteção? É um item crítico? O que é um item crítico? Item crítico é aquilo que, em momento algum do processo, pode parar. Ou porque a sua parada pode influenciar um risco maior, ou porque a sua parada pode influenciar diretamente a interrupção do processo. Para esses tipos de equipamentos que são listados como equipamentos críticos, a gente tem que ter um carinho, um olhar diferenciado. Quando eu falo nós, é nós, mas a gestão é de manutenção. Certo? É garantir com que um tipo de correia que alimente aquele motor, aquele acoplamento, é garantir com que um tipo de correia que é específico daquela máquina sempre esteja disponível em estoque. É garantir com que o tipo de fixação da proteção daquela parte girante, certo, não seja dificultoso para que seja removido ao ponto de precisar de um maçarico para cortar. Ué, mas análise de escopo de engenharia vê tudo isso? Sim, vê tudo isso. E isso entra na fase de antecipação. Que a GR9 já trouxe para nós desde 94. Desde 94. E hoje a gente fica relutando para ainda entender o que a norma quis dizer, para poder aplicar isso em meu PPRA. E não fica só no PPRA. Né? Que isso seja desenvolvido de forma prática na área. Tá? Uma análise muito crítica que eu vi, que inclusive o Cosmo fez naquele artigo que eu mandei para vocês, é a questão dos documentos que tendem a ficar bonitos, cheirosos, limpos, mas com pouca ou quase nenhuma efetividade em campo. Tá? Então, esse é o modelo de documento que eu gostaria com que vocês começassem a vislumbrar na cabeça, para que a gente sempre analisasse, né, de forma crítica o conteúdo. Criticamente, já iniciando a elaboração, pensando até que ponto, até onde esse documento pode chegar, certo? É um PPRA que eu já disse para vocês. É um PPRA que pode ser utilizado, inclusive, em um processo de insalubridade, um processo trabalhista. É um PPRA que, possivelmente, depois lá, pode ser até utilizado para alimentar um PPP. Ah, mas está errado. Tudo bem que está errado. Mas caso a empresa não tenha o LTCAT, não encontre, perca, não sei o que, tudo mais tal, certo? E aí, qual é a outra dificuldade daquilo que, inclusive, eu comecei dizendo na aula para vocês hoje? Tá? É eu pegar a sequência daquilo que a NR9 me traz para aplicar no conteúdo
do meu programa. Olha aqui, ó. Cadê? Deixa eu só achar aqui. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Tá? Então, o meu BPRA, ele vai ter mais um item para cima aqui. Não, é isso aqui mesmo. O meu BPRA, ele vai precisar ser montado de forma que ele atenda essas etapas. Tá? O que eu tenho de particularidade? Eu tenho de particularidade o seguinte: o que a gente já sabe? A gente já sabe que a etapa de antecipação é quando ainda eu não tenho os riscos existentes. Tá? Então vamos chutar. 95%, 96%, até um pouquinho mais. Ou seja, a grande maioria dos casos, eu sempre vou fazer um BPRA de uma empresa que já existe, que já esteja operando, ó, atividades estão funcionando. A gente sabe como é isso. Certo? Tem um cachorro latindo no fundo aí. Onde que é? No Fernando? O cachorro tá longe daqui, velho. O microfone aqui é bom mesmo, hein? Gostei de ver, seu Cláudio. É bom mesmo. É bom mesmo, rapaz. Porque o cachorro tá umas 3, 4 casas lá para baixo. Se alguém falar alguma besteira, algum palavrão lá na calçada, eu vou ouvir. Vamos ouvir, com certeza. Então, o que a gente já vai entender desde já? Que nesse momento agora, igual esse PRA que vocês montaram, que o seu Cláudio montou e tudo mais e tal, eu já queimei essa etapa de antecipação. Eu já estou indo direto para o item de reconhecimento dos riscos. Certo? E é aquilo que o seu Cláudio disse. De fato, o reconhecimento do risco, ele tem que ser feito, certo? Acompanhando-se as atividades. Uma coisa que eu não tenho aqui, mas uma coisa que, inclusive, eu cito nesse documento aqui, ó, que está mais aqui embaixo, é o RDA. Eu entendo que, para um trabalho bem fundamentado e bem estruturado, seria imprescindível. Qualquer dia, quando eu tiver... Vamos ver se nas férias eu consigo fazer isso, mas quando eu tiver um tempinho, eu vou montar um modelo de RDA. Certo? O que é um RDA? Relatório das demonstrações ambientais. Eu já falei para vocês. Tá? É um formulário onde, em todas as análises de campo, por isso que eu falo aqui, ó, folhas de campo, eu vou colocar esse documento numa prancheta e vou sair em campo para que ali eu consiga levantar todas as informações que eu vou depois sentar no meu computador e iniciar o meu programa, iniciar o meu BPRA, iniciar o meu PGR. Certo? Então vai ter que ter um campo lá assim: setor, data, horário, não é isso? Função avaliada, paradigma. Na minha cabeça já tem até um filme certo daquilo que precisa ser feito. Função, mecânico, paradigma, fulano de tal. Beleza. Descrição da atividade. Posso até colocar descrição da atividade no ato da avaliação. Ele fazia isso, isso, isso. Quem é o gestor imediato? Fulano. Beleza? Riscos ocupacionais expostos, tanto os ocupacionais quanto os ambientais. Aí a gente começa a medir lá. Né? Eu tenho um modelinho aqui que é mais ou menos isso que eu pensei em montar, só que ele não está ainda com a minha cara. Ele não está ainda com o meu jeitão. Que é esse aqui, ó. Deixa eu achar ele. Vê se você manda essas Mando. sites aí, Raul. Mando sim. Mas manda mesmo. Você fala que manda. Tem um que você está me devendo que eu não lembro qual que é. A NBR 1200. Eu não esqueci, não. Não. Essa tudo bem. Essa foi de ontem. Não, um slide. Acho que você estava usando ele antes das férias.
Não lembro, seu Cláudio. Mas se o senhor lembrar, o senhor me cobra, o senhor me cobra. Pois é, eu vou lembrar. Uma hora que eu lembrar, eu cobro. Por isso que eu estou cobrando esse agora que está aqui. Não, beleza. Se eu lembrar, o senhor me cobra. Ó, eu tenho um modelinho aqui de checklist justamente para essa etapa de reconhecimento. Ó. É uma folha de campo. É uma folha para você imprimir, colocar na prancheta e sair para campo mesmo. Coloque lá seus EPIs, dependendo do porte da empresa, das normas, né? Coloque lá um colete quando tem que ir para campo ou pátio aberto, tudo mais e tal. Bichão, e vai entrevistar, e vai instalar os aparelhos, e vai ver os caras trabalharem. Olha aqui, ó. Né? Então, aqui tem toda uma sequência lógica, e aí começa, ó, ruído. Há ruído, né? Aparenta haver ruído contínuo, tudo mais, tal. Né? Então, as trajetórias, o que existe lá de máquina que emite ruído, por quanto tempo a pessoa fica exposta, certo? Aí tem, como é um checklist, tem itens que, inclusive, nós podemos não utilizar, ó, como ruído de impacto, vocês vão ver que para baixo ó, tem radiação ionizante, tá? Mas é aquilo que eu disse, ele ainda não está do jeito que eu gostaria. Eu gostaria de deixá-lo de forma que eu utilizasse, deixa eu olhar para vocês assim, ó. Isso. Eu gostaria de ter um formulário, um RDA, né, que o registro de relatório de demonstração ambiental, eu gostaria de ter um que ele, inclusive, entraria no meu programa como um adendo, como um anexo. Olha que legal. Então eu tenho... Não estou me vendo aqui. Não está me vendo? Não, só estou vendo eu aí na tela do meio. É que eu estou compartilhando aqui, ó. Ah, tá. Então é por isso. Pronto. Agora você está me vendo. O que eu penso? Eu penso, por exemplo, assim, ó, não que nesse relatório, no RDA, no relatório de demonstração ambiental, não que nele eu vou ter todos os parâmetros das avaliações de cada agente. Não, até porque vai ficar um negócio gigantesco. Né? Vamos falar assim, ó, parâmetros técnicos quanto a operacionalização do dosímetro. Qual a taxa de troca, qual o circuito de compensação, né? Qual o tempo de resposta, qual o mínimo e o máximo, enfim, tudo aquilo que se sabe de configuração de aparelho, ali não é o momento de fazer isso, certo? Eu penso em ter algo que evidencie que, de fato, lá em campo, certo? E eu fiz da melhor forma possível e seguindo ainda, né, o que os caras estejam trabalhando, o que o pessoal esteja fazendo e tudo mais. Tá? Sim, e eu acho que, na verdade, esse questionário vai ficar grandão mesmo. Aí sim, você vai sentar e vai ver o que você vai aproveitar, como você vai aproveitar, porque vai ter muita informação que talvez não seja tão importante. Mas é importante sim, você colher essa informação. Sim. E olha que interessante, né? A partir daí, eu já analisando as questões de campo, eu já tenho condições de ir montando, inclusive, o meu GHE. Então, conforme eu for montando o meu GHE, conforme eu vou juntando o meu GHE, eu vou tendo... O que foi? Boa tarde. Está entrando aí? Oi, pai. Consegui. Vai lá. Não tentando, mas conseguimos. Então tá bom. Aí, ó, o cachorrinho veio me assistir aqui dando aula. Isso é uma fera, isso é uma braveza. Uma fera. É a fera da casa, vai lá. Late, fala que nem late. Nem late, nem aprendeu a latir ainda. Ah, fala dele que o gato veio e ficou de boa. Ó, ela falou que o gato veio, ficou de boa. Beleza. Você deu remédio pra ele? Só o primeiro dia. Ela só deu remédio no primeiro dia, agora tá aí, ó. Conheceu a casa, não quer sair mais também. Tá de boa. Ah, beleza. Parabéns, ótimo. Muito legal. Fecha lá. Ele falou parabéns, é isso mesmo. Vai lá. Fecha a porta pra mim, não. Ô, Vanessa, deu certo, Vanessa? Deu certo. O que estava acontecendo? Era a conexão?
Vanessa, era conexão, Vanessa? Era, não tava carregando, não tava aceitando. Entendi. Então, agora salva na tua máquina o link. Não tava conectando. Salva na sua máquina o link. Eu tenho ele aqui, é só clicar e ele entra. Ah, o meu tá no celular, vai ficar, não vou nem desligar mais. Tudo bem. Beleza. Então, aquilo que a gente estava falando, né, da estruturação do PPRA, em relação a essa composição daquilo que a norma já traz para nós hoje. E já traz assim hoje, é modo de dizer, né, que essa estruturação, na verdade, ela foi revisada em 2001, a NR9. Quando ela surgiu em 94, ainda até então ela não tinha trazido esses itens, certo? Mas se nós pegarmos, por exemplo, a NR9 de 2001 para cá, ela não teve nenhuma mudança, salvo, acho que uns 2, 3 anos atrás, que implementaram o anexo 1 da NR9 para falar de vibração, o anexo 2 para falar de procedimento de segurança e normas a serem atendidas em postos, revendedores de combustíveis, e aí ela foi tendo algumas mudancinhas, né? Mas é aquilo que eu estou falando desde o início, ó. O que eu gostei das aulas nossas? Poucas aulas porque tem mais conteúdo, a gente não pode ficar perdendo muito tempo com isso. Eu gostaria com que eu vou falar até algo para que vocês sejam mais práticos, e eu vejo isso, tá? Eu já mandei um modelo de PPRA para vocês conhecerem um modelo, para vocês adotarem um modelo e, a partir dali, já conhecer o que é um documento físico. O Everton, ele não está impresso, mas é só imprimir. Aqui é um documento físico. Tá pronto. Tá? Para que, a partir dali, vocês analisem cada informações do que está ali, analise, certo? E aí, pensem como adotar isso em outras empresas, porque para cada empresa aquilo muda. Tá? O que eu entendo, por exemplo, de cabeça, naquele documento lá, nós já falamos, se fosse para levantar algumas melhorias. Então, nós falamos lá que poderia ser explorado mais as NHOs para ser colocado lá, correto, concordo. O seu Cláudio até falou, poderíamos pegar conceitos, né, de higiene ocupacional para complementar o PPRA, concordo, né? Concordo também que, por exemplo, deveríamos enriquecer com as questões de níveis de ação, ok? Dados por outras normas. Por quê? O que eu tenho que entender? Pessoal, olha o quanto de informação que eu tenho em uma norma, em outra norma, em uma outra norma, certo? Olha o quanto de informação eu tenho em normas distintas para que eu aplique aquilo que seja aplicável, para que eu use aquilo que seja aplicável e monte o PPRA. Depois eu vou montar o meu PGR, tá? Mas vamos falar de PPRA, para que eu monte o meu PPRA da minha empresa. O que se sabe de nível de ação? Nível de ação que está na NR9, somente o que está na 9 é para ruído e químicos. Só que sai da NR9, vão para a NHO 06. Ela fala de nível de ação para calor. Certo? Sai da NHO 06, vão para as NHOs 9 e 10, corpo inteiro e VMB, mãos e braços. Lá fala também sobre nível de ação. Certo? E o conceito de nível de ação é o mesmo daquilo que já está na NR9. Qual é o conceito? Se ultrapassar o nível de ação, medidas devem ser implementadas. Com qual finalidade? A gente já sabe qual que é a finalidade. De que essas medidas sejam suficientes, certo? Para garantir com que o limite não seja atingido. É fácil entender isso. Isso é um dos fatores que eu tenho que considerar na hora de montar o quê? Lá na frente? A minha matriz de risco. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, vamos pegar esses agentes aí que sejam quantitativos. Vamos pegar os quantitativos. É que quando eu falo de nível de ação, não se aplica. Nível de ação a agentes qualitativos, né? Então, quando eu falo em mensurar, eu estou dizendo em avaliar, ou seja, dar valor. Tá?
nível de ação só existe para agentes que sejam quantitativos. Então, nós falamos de ruído, químico, calor e vibração. Tá? Para tudo isso existe nível de ação. E qual que é o conceito de nível de ação? O conceito de nível de ação é aquilo que eu falei. Atingir o nível de ação do ruído. Certo? Fiz uma avaliação, deu 81 decibéis. Ok. Treinamentos para conscientização, fornecimento de protetor, né, exames médicos para monitoramento, sem falar do controle de engenharia. Eu não estou falando nem controle de engenharia, mas eu estou citando exemplos que tenha como objetivo o quê? Não deixar isso chegar nos 85. 85 é o limite. O mesmo conceito se aplica para os outros agentes aí que são quantitativos. Tá? Ah, Everton, mas tudo isso tem que estar no PPRA. Ok, e vai ter que ter no PGR? Claro, gente. Por isso que eu acho que já estou há 2, 3 aulas falando a mesma coisa. Falou, pessoal, a gente tem que entender de PPRA. Para que lá, a hora que eu tiver que falar de PGR, as coisas para vocês sejam mais facilitadas. Certo? Para que vocês não saiam dando tiro como se fosse dar um revólver na mão de um macaco. Não é isso, não é assim, gente. Tá? O que eu disse para vocês, inclusive uma fala do seu Cláudio aí, que eu gosto muito, que em resumo isso, o PGR nada mais é do que o PPRA grandão, é eu pegar o PPRA, migrar para o PGR, certo? E ter uma preocupação quanto aos riscos ergonômicos e de acidente. Aí eu vou ter que ter uma preocupação. Por que eu vou ter que ter uma preocupação? Primeiro, eu tenho que ter uma definição muito clara, dada por um checklist, inclusive o seu Cláudio até falou muito bem daquele checklist que o André mostrou, para que me facilite o levantamento dos fatores ergonômicos. A partir daí, eu tendo algo que me norteie, né? Porque é o seguinte, né, pessoal? Para nós, é muito cômodo e é muito fácil eu analisar a ergonomia de forma que eu veja alguém sentado e diga, a cadeira está anti-ergonômica. Uma pessoa levantando um peso de forma incorreta e fala, o levantamento manual de peso está de forma incorreta. Perfeito. Mas e os demais fatores que até então eles não estão visíveis, aparentáveis, vamos dizer assim, certo? Principalmente quando a gente associa as questões do cognitivo, né, do psicossocial, das questões de trabalho, né, tudo isso que está associado nas questões de ergonomia. Eu vou dar uma dica, inclusive eu vou fazer isso. O que pode ser feito? Pega aquela tabelinha lá, eu não lembro de cabeça agora qual tabela é, certo? Mas tem uma tabela do E-Social, que lá o E-Social ele destrinchou todos os fatores de risco ergonômico, destrinchou. Pinça daquilo, pega daquilo, certas informações para vocês montarem um checklist para vocês. Tem muita coisa. É lógico, é aquilo que o seu Cláudio falou. Nem tudo vai ser aplicável. Nem tudo. E, por mais que talvez vocês deduzam que sejam aplicáveis, tem algo que para nós vai ficar meio que assim... tem um desdobramento. Vamos imaginar assim, clima organizacional. Tá? Para mim, que estou prestando um serviço. Ou que seja eu sendo o técnico da empresa. Tá? Eu tenho que saber ponderar essa questão de clima organizacional. O que eu vou colocar de forma que seja desfavorável à minha gestão e um documento da minha própria empresa. Essa é a maior dificuldade em relação aos aspectos ergonômicos. Certo? De repente, um gestor, tá, que tenha lá os seus maus tratos com a sua equipe, e dali desencadeia ali várias situações que também são classificadas como ordem ergonômica. Tá? E como que eu vou gerenciar essas informações em um documento? Produzir prova contra mim mesmo? Tá? Então, por mais que eu levante essas situações na fase de reconhecimento, tá? O que pode ser feito é isso ser tratado à parte.
O que pode ser feito é, né, começar a ser tratado à parte. Se bem que as grandes empresas, as médias... Pode falar. Eu acho assim, você detectou um problema que se você puser no seu documento, você vai dar um tiro no pé. Tá? Beleza. Então, vamos pegar esse problema, vamos tratá-lo, não vamos ignorá-lo. Sim. Vamos tratá-lo, tá? Uma vez tratado, você pode pôr no seu documento. Entendeu? Sim. Não tem problema nenhum. Perfeito, perfeito. Agora, eu acho que omitir não é uma coisa certa. É isso aí. Só, seu Cláudio, olha que discussão legal. Discussão porque é uma coisa rica, né? Quando a gente discute esses pormenores, eu já entendo que a gente começa a desenvolver essa habilidade de ter um jogo de cintura, certo? Em, por exemplo, saber analisar o contexto das avaliações nossas e saber o que coloca, o que não coloca, mesmo não colocando como trabalhar com isso, se colocar a forma como colocar, isso para nós já é riquíssimo. Porque a partir do momento que eu desenvolvo uma análise crítica, né, eu olho aquela situação e penso os desdobramentos que aquilo pode me causar. Perfeito. Tá perfeito. É isso, né? E também, a hora que nós tivemos que analisar o PGR, seu Cláudio, inclusive eu pedi um modelo de PGR para um amigo. Lembra que na última aula, não vou citar o nome, que inclusive está gravando, mas lembra que na última aula eu tinha um amigo de não sei aonde, de longe, que eu falei, não vou pedir porque ele vai achar que eu estou copiando. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu ontem? Ele mandou para você. Não, ele mandou uma mensagem perguntando se eu tinha um determinado arquivo. O que eu fiz? Eu tinha esse arquivo, mas meia boca. É um arquivo que eu não uso tanto. Eu peguei o contato de um amigo, liguei para o cara que está trabalhando nessa empresa, tudo mais e tal. Peguei um arquivo, maravilhoso. Mandei para ele. Aí ele parabenizou e tudo mais e tal. Aí eu entrei em ação. Falei, então, rapaz, deixa eu te falar, não quero copiar, não sei o quê, mas só para analisar a estrutura, como você montou, tudo bonitinho. Aí eu dei uma puxadinha de saco, né? Porque um documento feito por você, eu sei que é um dos melhores que existe, benchmark, tudo. Aí ele falou assim, não, assim que chegar no meu escritório, eu te mando. Já é 4h30, não me mandou, depois eu vou cobrar ele aqui. Mas assim que ele me mandar, o que a gente faz? Apaga os dados da empresa. Sim, sim. Né? E eu vou analisar assim, e vou entender que o documento que ele fez foi... Porque é uma pessoa que já está nessa área há 30 anos, é uma pessoa que trabalhou em multinacionais, o cara conhece muito, muito, certo? E vamos fazer uma análise crítica para ver em cima daquilo, de acordo com o que a gente sabe, o que nós podemos melhorar. Acho que essa é a ideia. Beleza. Essa é a ideia. Uma coisa eu acho que precisa ficar muito claro para a gente. O PPR não é um documento do Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Não é. Sabe? Não é. Ele é específico para cada empresa. Não tem essa de você copiar e colar, não, que não vai dar certo. Então, eu acho que ter uma ideia da estrutura, sabe? Métodos de avaliação, isso que você está dizendo, sabe? Realmente andar na fábrica, ficar olhando, sabe? Isso não vai matar ninguém. Olha, você vai ver o erro, você vai ver que a corrente está arrastando onde não devia estar arrastando. Isso aí, enfim, você vai ver um monte de coisas. E daí, nessas avaliações, você consegue corrigir muita coisa. Sim. E você consegue elaborar um programa joia. Sim. Entendeu? E olha que interessante, né, seu Cláudio? A gente fala assim, PPRA. A NR9 traz para nós hoje, né, que a análise global do PPRA deve ser atualizada pelo menos uma vez por ano. Certo? A análise global. Já o PGR, olha que interessante, né? Caso nada tenha alterado, eu tenho duas prerrogativas. Eu posso refazer, na verdade,
atualizar o meu PGR a cada 2 anos, ou se eu tenho uma certificação, se eu sou certificado pela ISO 45001, eu não vou nem falar OSHA 18001, porque não existe mais, né? A partir de outubro agora já se migrou para a ISO 45001. Se eu sou certificado, se o meu sistema é certificado, essa revalidação, É 3 anos. essa renovação é 3 anos. 3 anos. É 3 anos. Só que aí, o seu Cláudio, eu posso até concordar em não fazer uma nova análise quanto aos riscos ambientais. Eu posso até concordar. Quanto ao ruído, quanto ao calor, quanto ao químico, eu até posso concordar, mas, quanto ao risco ergonômico e principalmente quanto ao risco de acidente, seu Cláudio, como que o senhor vai fazer uma análise, por mais profunda que seja, como que numa análise, somente em uma análise, por mais que você fique lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Como que você vai abranger todos os cenários, certo? Compreendendo ali os riscos de acidente. Na fábrica, a gente tinha inspeções programadas. A cada equipe que fazia uma inspeção no setor, eles iam uma vez por mês. A cada vez, eles pegavam coisas diferentes no mesmo cenário. Na verdade, é assim, a gente precisa entender que as coisas são mutantes. Tá? Sim. Quer seja pelo funcionário que você contratou, pelos hábitos que ele adquiriu ou pelos vícios que ele adquiriu, sabe? O desgaste do equipamento, sabe? É uma série de coisas que não dá para você ficar 3 anos esperando a missa passar. Sim. Entendeu? Porque você vai correr atrás de prejuízo, porque vai começar a morrer gente. Sim. Perfeitamente, então, é isso aí. Não dá para ficar, sabe, nesse marasmo. Sabe? Eu acho que você tem que, sim, ir fazendo correções constantes, sabe? Sim, uma avaliação constante. Não dá para ficar tanto tempo assim. Eu já acho que o PRA muito, muito extenso, muito prazo, muito longo para você rever. Justamente, é isso aí. E eu vejo, além de tudo, que a maior dificuldade, né, talvez isso em pequenas empresas, até em pequenas empresas isso acontece, mas eu vejo, além de tudo, que a maior dificuldade é integrar as ações desses programas, certo? Com aquilo que de forma prática acontece em campo, por outros setores, através de outras pessoas, através de outras ferramentas, de outros mecanismos. Porque, assim, a todo tempo, a produção ela está mudando um procedimento de operar um determinado processo. A todo tempo, o chefe da manutenção está tentando ver um mecanismo mais facilitado de se dar manutenção numa máquina. A todo tempo, a qualidade está pensando num produto químico que seja menos tóxico, menos nocivo, que não cause impacto na qualidade do produto. A todo tempo, a pessoa do almoxerifado está pensando em readaptar o layout, o arranjo e tudo mais, para ficar menos dispendioso, né? Então, ou seja, a todo tempo as pessoas elas estão pensando em melhorias, principalmente em empresas que trabalham com o conceito de processos inovatórios, inovação, né? Em muitas empresas, a questão da inovação ela é dada como vamos dizer assim, uma meta. A inovação é dada como algo por um compromisso. A todo tempo as coisas estão acontecendo. É um marco. Na verdade, é assim, mesmo o EPI, sabe? Você tem uma evolução constante disso. Sim. Então, aquele cinto que você está usando hoje, amanhã já não serve mais, você tem outro melhor, velho. Entendeu? Então, e assim por diante. Então, sim, justamente. Por isso que eu acho que esses períodos longos para você rever documento é muito prejudicial. Sabe? Sim, muito prejudicial. Não acho que
que deva ser obedecido isso. Justamente, concordo plenamente. E, assim, não sei se eu já falei isso com vocês, com a gente, conosco ali nas fábricas e tal, isso acontecia muito. Por que acontecia muito? Porque, assim, ó, eu lembro de várias situações. Eu lembro lá, assim, ó, tinha algumas válvulas que o pessoal tinha que subir a 5 metros de altura para ter acesso a elas, para abrir ou fechar. Os caras modificaram, colocaram um varão para abrir e fechar, e do chão ele abria e fechava. Certo? Na cabeça deles, eles não tinham que passar isso para segurança. Mas para que passar para segurança? Certo? Olha a inovação, olha a melhoria. O cara eliminou o risco, ele não sobe mais em altura. Sim, não cai mais. Teve uma situação lá. Então, tinha uma situação lá que, para fazer limpeza no evaporador, o cara ele tinha que dosar um baldinho de soda, jogar soda através de uma jarra, dentro de um tanquinho. Certo? Eles automatizaram, simplesmente colocou uma bombinha junto com o pessoal de automação, colocou a bombona e tudo mais, o cara não tinha mais contato com soda. A gente só se deparava com essas coisas, certo? Quando a gente passava, via algo diferente, mas peraí, eu nunca tinha visto isso. O que aconteceu? Não, nós melhoramos, inovamos, olha aqui. Antes, lembra que antes era assim, era assado? Não, agora é diferente. Aí eu fazia assim, putz, cara, olha que coisa maravilhosa para que a gente coloque no nosso escopo de PPRA, no nosso escopo de ações, porque lembrem daquilo, não sei se vocês lembram daquilo que a NR9, a própria NR6 também fala, em relação às hierarquias das medidas, de forma que prioritariamente eu tenho que tentar adotar algo para que eu elimine o risco. Olha só. Os caras estão fazendo isso de forma inconsciente na fábrica e a gente não é envolvido. Por que não é envolvido? Nossa, não é culpa deles, eles nem sabem que isso tem que ser assim. Nós que temos que ser integrantes, nós temos que estar no corpo a corpo junto com eles. E mais que isso, junto com o chefe. Inclusive divulgar essas melhorias, né? Justamente. Tem outras empresas que têm igual problema. Divulgue isso. Sim, justamente, perfeito. Né? E algumas empresas até têm algumas políticas de reconhecimento, né? As melhores inovações, os melhores relatos de segurança, né? Até reconhecimento pelo uso correto de EPI. Né? É verdade. Quantas vezes? Eu lembro, quer ver, ó? Eu lembro de uma chapa que caiu na cabeça de um cara, de um funcionário. Eu lembro de uma parte metálica, de uma cunha de um secador que caiu no capacete de uma outra pessoa. O que mais? Recentemente agora, eu recebi uma cascavel que deu um bote na perna de uma pessoa e atingiu a perneira. Certo? O que deve ser feito com isso? Dentro de uma forma estruturada, dentro de uma forma padronizada, deve ser feita uma política, deve ser feito um reconhecimento, foto do funcionário, descreve o cenário, mostra qual foi o risco, certo? E enaltece a questão do uso do EPI, dizendo o seguinte, se não fosse o EPI, poderia ter acontecido. Para que as pessoas vejam a importância realmente de se utilizar a EPI. Aí eu digo para vocês, né, quantas coisas não devem acontecer assim, né, e essas informações não chegam até nós, a gente não consegue multiplicar isso, né, para outras pessoas. Mas, vamos continuar, deixa eu compartilhar mais um pouquinho da minha tela aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Só seguir essa sequência de slide aqui, ó. Tá, então, o que a NR9 já falava para nós? Opa, peraí, estou no lugar errado aqui. Cadê? Aqui, ó. A NR9 trazia para nós o seguinte, né, as etapas do programa, as etapas do PPRA. Além das questões de antecipação e reconhecimento, nós precisaríamos contemplar o quê? A questão de prioridades de ações, que é aquilo que nós falamos, que é o plano de ação, certo? Levantamos não conformidade. Vamos estabelecer prioridades para essas não conformidades e trabalhar isso como metas, para que a gente possa estar controlando e gerenciando. E isso tem que estar no escopo. Além disso, a avaliação dos riscos e das exposições. Quando eu falo avaliar o risco,
Não é só medir o ruído, não é só medir o calor, é avaliar a exposição, certo? Verificar o tempo que a pessoa fica exposta, né? A forma como ela se expõe àquele determinado agente, fatores que possa... Isso. Avaliar se ele tem necessidade mesmo de estar lá. Isso, justamente. Avaliar essas questões que dizem respeito, né, à metodologia de como ele desempenha o trabalho dele, tá? Então, você tem lá determinadas situações aonde é feito um trabalho com um químico qualquer que seja, certo? Que pode ser feito em um outro ambiente, outras pessoas não ficam expostas, tudo tem que ser avaliado, certo? Ó, implantação de medida de controle e avaliar a eficácia disso, monitorar essas exposições, além de tudo, registrar e divulgar. Quando eu falo divulgar, pessoal, na norma não fala isso. Ah, mas como eu vou divulgar? Vocês viram que, por exemplo, ó, eu vou pegar o PPR... Cadê? Eu vou pegar o PPRA do seu Cláudio? Cadê teste T29? Tá aqui. Tá mais... Isso, eu vou pegar o PPRA do seu Cláudio aqui, ó. Olha que legal, ó. Opa. Registro. Aqui, ó. Tem um item no PPRA que está assim, ó. Até porque atende... Cadê? Olha lá, atende o que está no item 931. Tá? No programa tem um item, registro e divulgação dos dados, garantindo o acesso de seus colaboradores a esse documento e também em cumprimento ao item tal da norma tal, a empresa manterá em arquivo esse documento por um período de 20 anos, estando acessível também a qualquer fiscalização quando de seu requerimento. O que pode ser feito em termos de melhoria? Dentro de tudo aquilo que eu falei, daquilo que a gente pode melhorar o nosso programa, certo? A gente pode vir nesse item aqui, ó, e integrar esse item com as questões de ata da CIPA, com as questões de discussão nas reuniões ordinárias da CIPA. Tá? Olha que legal. Então, se eu ter uma ata de CIPA dizendo, né, registrando lá e discutindo com o pessoal da CIPA, né, para que eles saibam que o PPRA está sendo elaborado, que o PPRA já foi finalizado, que se encontra na sala de segurança, a qualquer momento eles podem ir lá, verificar o que está lá, assim como o PCMSO, certo? Então, quando a norma fala divulgação dos dados, não é para sair colocando nos murais cópia do PPRA, para. Divulgação dos dados, principalmente naquilo que a norma fala de tornar acessível aos trabalhadores, certo? De forma assim, ó, diretamente, eu gostaria com que vocês lessem, interpretassem, que a norma está falando assim, ó, também, né, dentre várias formas, mas uma das coisas direta que a norma está falando é assim, ó, use a CIPA para isso. É isso que a norma está querendo dizer. Use a CIPA, porque a CIPA é a representação direta dos trabalhadores. Tá? Então, nós já cansamos de falar de CIPA para que a gente utilize as ações da CIPA na gestão de segurança. Nós falamos de CIPA em investigação de acidente, nós falamos de CIPA em inspeções de segurança, nós estamos falando de CIPA, certo? Na elaboração e na estruturação do nosso programa, que é o PPRA, assim como também a importância da CIPA na questão da elaboração do meu PGR. Isso é importantíssimo para mim. Tá? Na sequência aqui, deixa eu só seguir um pouquinho. Olha aqui, ó. Ó, lá no item 933, tá? Essas alíneas, essas informações, no modelo de PPRA que eu mandei para vocês, que o seu Cláudio fez, cadê? Eu estava com ele aberto, aqui, ó. Existe uma tabela contemplando tudo isso, ó. Olha aqui, ó. Ó, riscos ambientais identificados. Então, se a gente pega identificação, fonte geradora, trajetórias e meio de propagação, número de trabalhadores, todas essas informações que estão aqui,
atendem justamente isso que a gente estava vendo. O 933. O que eu disse para vocês? Eu disse para vocês assim, ó, na hora de montar o PPRA, tanto vocês... se for uma empresa pequena, da forma como está aqui, eu posso ter uma única tabela contemplando todas as informações? Pode, porque você não tem muita coisa. Ó, o seu Cláudio fez lá, ó. Ó de quem que ele fez o PPRA. Uma empresa grande. Tá? Mas mesmo sendo uma empresa grande, pelo segmento dela, não foi encontrado tantos riscos. Olha aqui, ó. Ele encontrou o ruído proveniente de alguns equipamentos, né? E encontrou alguns químicos provenientes de limpeza, detergente, água sanitária e tal. Agora sim, se vai montar um PPRA de uma grande empresa, tá? Nada impede vocês de, conforme vocês forem estudando grupo homogêneo por grupo homogêneo, setor por setor, vocês montarem uma tabelinha dessa ou colocarem essas informações de forma que fique melhor entendido. Vou montar uma tabela dessa para o GHE mecânica. Beleza. O ruído que o mecânico se expõe pode ser diferente dos outros, concordo. Né? Além de tudo, ele tem químicos, ele tem outras situações, tá? Que me justifica, aí me justifica eu colocar uma tabelinha específica para cada setor. Beleza, perfeito. E aí, uma coisa que eu quero que você entenda, que está na NR9. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Coloca no mudo aí para nós só um pouquinho. Situação de buracos e notícias falsas. Seu Cláudio, eu coloquei o senhor no mudo só um pouquinho. O teu microfone é tão bom. É verdade, o teu microfone é tão bom. Eu acho que está pegando a TV. Olha só. Mas, ó, não desliga a TV, não. Fica tranquilo. Eu coloquei aqui no mudo, aqui, seu Cláudio. Fica tranquilo. Aí, quando o senhor quiser falar alguma coisa, eu abro o microfone aí. Fica tranquilo. Só para me finalizar essa linha de raciocínio aqui. Tá? O que a NR9 ela traz para nós? Muitos me questionam a questão da importância de, em determinadas situações, se medir ou não um determinado agente. Poeira. Poeira tem muitos PPRA que a gente encontra lá, que foi feita uma análise, uma avaliação qualitativa. Assim como a vibração. Tá? Eu vejo isso de duas formas. Eu vejo assim, você quer verificar de fato a efetividade dos seus controles? Tá? Olha o que a NR9 ela traz. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que eu quero comprovar o controle da exposição. Ou, além de tudo, com os controles que eu tenho, a inexistência dos riscos. Certo? Eu tenho um sistema de exaustão, eu tenho um sistema de tiragem de ar e tudo mais tal, e eu vou medir de forma quantitativa, eu vou avaliar. Certo? Então, a concentração daquela poeira no ambiente nem atingiu o nível de ação. Perfeito. Eu quero, de fato, verificar a efetividade. Tá? Com isso também, além de tudo, eu posso dimensionar a exposição dos trabalhadores, até para verificar grupos homogêneos distintos entre um e outro, ou subsidiar o equacionamento dos controles. O que quer dizer isso? Né? As possibilidades de melhorias. Aí eu tenho um controle adotado. Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho aí um sistema de exaustão em uma determinada sala, onde tem uma poeira lá. Tá? Fiz a avaliação, eu encontrei uma concentração que ultrapassa o limite de tolerância. Nossa, a poeira está acima do limite de tolerância. Beleza. Isso me mostra, né, que o meu sistema de exaustão está ineficaz. Não está legal. Perfeito. Eu vejo isso. Então, assim, esses exemplos que eu disse, eu vejo de uma forma que a empresa realmente ela quer verificar o que ela possui para que em cima disso ela possa melhorar. Isso é uma das formas de se avaliar quantitativamente um determinado agente. Tá? Só deixa eu deixar claro uma coisa para vocês.
Eu me deparo muito com isso em relação à poeira e vibração. Já me deparei muito, mas agora está um pouco mais raro, mas me deparei muito com o calor. Tá? Já vi muitos profissionais que mencionam a exposição ao calor, mas fazem uma análise, uma avaliação qualitativa. Pessoal, eu acho que hoje, né, pela disponibilidade de equipamento, pela disponibilidade de... Até eu tenho um IBU-TG, né? Então, se eu tenho, qualquer pessoa pode ter. Ah, eu não tenho. Pega emprestado. Mas eu acho que é inadmissível hoje que a gente mencione, que a gente diga no PPRA lá, e depois no PGR, né? Exposição a um calor, e eu coloque lá intensidade desse calor, não aplicável. Por que não aplicável? Qual foi a forma de avaliação? Avaliação qualitativa. Não, gente, calor tem que medir. Ué, até para verificar, né, em termos de intensidade, se atingiu o nível de ação desse calor, de acordo com a NHO 06, ou se ultrapassou o limite de tolerância do anexo 3 da NR15. Tá? Além de avaliar, vamos lá, deixa eu só finalizar essa linha de raciocínio. Além da primeira questão do que eu disse, para que serve uma análise quantitativa, a empresa realmente querer verificar a efetividade dos controles, a outra, que é mais complicadinha, que eu vejo, é a questão da empresa não querer adotar de forma melhorias em uma determinada exposição, ou muito menos querer saber se os seus controles são adequados ou não. Eu já dei exemplo para vocês de empresas que eu visitei, tá? Que simplesmente a pessoa não faz, tem um monte de máquina pesada. A empresa não faz análise de vibração, tá? Porque ela sabe que a análise vai dar alta e ela não consegue implementar manutenções, que as máquinas são antigas, que teriam que trocar a máquina, e eles não vão trocar a máquina. Tá? O que acontece? Eles omitem a informação da vibração. Eles omitem, eles não colocam. Certo? E aí, né, vai que cola. Porque é o seguinte, se amanhã ou depois alguém tiver que entrar com uma ação pedindo insalubridade, certo? Mas imagina, de quantas pessoas que trabalham, um caso ou outro, talvez raro que seja alguém entrar na justiça contra a empresa. Empresas pequenas, que não têm o pensamento proativo em termos de segurança, pensam desse jeito. Eu já me deparei com empresa assim. Certo? E aí, o que mais aqui do PPRI? Né? Que inclusive, olha aqui, ó, a própria NR9 traz no conceito amplo, né, dessa questão assim de se dar tratativa para um determinado agente que não está na própria legislação. Eu destaquei para vocês aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó, como fica meu PPRA se no meu laudo de insalubridade, quando tem um agente nocível, né, que não está previsto na NR15. Ou seja, vamos dizer assim, ó, como fica o meu PPRA, aqui, ó, como fica, vamos melhorar essa pergunta. Como fica o meu PPRA se um agente nocivo presente no ambiente não está previsto lá, ó. Eu reformulei a pergunta lá, ó. Como fica meu PPRA se um agente agressivo e se um agente nocivo presente no ambiente não está previsto na NR15? A própria NR9 já traz isso para nós. Olha lá, ó, quando os resultados das avaliações, certo? Que excedem as avaliações, ou ausência desses limites que não esteja na NR15, eu sigo a CGIH. Tá? Então, deixa eu só... Seu Cláudio, vê se o senhor consegue tirar do mudo aí, ou eu tenho que tirar aqui, deixa eu ver. Não, eu acho que eu consigo tirar. Saiu? Ah, beleza, perfeito, estou te ouvindo, normal, beleza. Isso reforça aquilo que nós já falamos lá na UC2 e vimos de novo também na UC4. Tá? Se nós, de fato, ó, isso acontece, pessoal, eu vou, assim, ruído, calor, vibrações, radiações, biológico, ó,
eu vou dizer assim, ó, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Isso acontece com os produtos químicos, com os agentes químicos. Porque ruído tem na legislação brasileira, calor tem na legislação brasileira, a vibração tem, radiação tem, o biológico tem, mas químico, se a gente for analisar lá o anexo 11, que tem só 150 agentes químicos, ou se a gente tem o anexo 13, né, que são avaliados de forma qualitativa, muitos dos produtos que são utilizados nos processos não estão nem no anexo 11, nem no anexo 13. É verdade. Aí eu te pergunto, por conta disso, você não quantifica? Por conta disso, você não verifica a nocividade desse produto? Por conta disso, você deixa de contemplar, né, os controles necessários de forma a não deixar um ambiente que seja nocivo ao funcionário? Não. A NR9 já fala isso há muito tempo. Ó, mesmo que não está na legislação brasileira, usa a CGIH. Olha isso aqui, quer ver? Ó? Eu estou compartilhando ainda? Estou. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho alguns principais resumos de métodos, certo? De avaliações de produtos. Produtos distintos. Olha só, quer ver, ó? E aí, aqui já são citados, inclusive, ó, normas que dizem respeito à avaliação de cada contaminante desse, tá? Olha o tanto de produto que eu tenho, ó. Todos esses produtos são produtos químicos, certo? Que o laboratório, eles me indicam, né, me sinaliza como proceder com uma determinada avaliação. É lógico, não é somente dado pela CGIH, né? Aqui eu tenho métodos dados pela NIOSH, o acetato de vinila. Então, a forma como se avaliar o acetato de vinila é dado pela NIOSH. Aqui eu tenho outro aqui, ó, acetofenona, já é dado pela OSHA. ACGIH. ACGIH. Ó, eu já tenho vários outros dados pela CGIH. Olha lá, esse ácido aqui, ó, monocloroacético, certo? Já é dado aqui, ó, com limite de tolerância dado pela CGIH. Certo? Vamos pegar um outro qualquer aqui, ó, acrilamida. Tem produtos aqui que passam longe, certo, de estar no anexo 11 NR15. Então, o que eu digo para você? Eu digo assim, ó, a estratégia é muito simples, o raciocínio é fácil. Estou fazendo um PPRA, ou depois, lá na frente, vou fazer o meu PGR, certo? Me deparei com um químico qualquer, que na análise da FISPIC dele, vou pegar o princípio ativo, não está no anexo 11, você vai ligar para o laboratório e vai perguntar, escuta, eu estou fazendo um PPRA, uma avaliação de um produto aqui que não está na norma. É o produto tal. Possui método de avaliação dele? O laboratório ele vai te dizer, possui, ele deve ser avaliado assim, assim, assim. O tipo do amostrador é esse, certo? Perfeito. E vocês contratam uma bomba, ou uma pessoa aluga uma bomba, certo? Já compra o amostrador, o laboratório vai te mostrar, vai te indicar como você deve proceder com a análise, certo? Beleza. É desse jeito, tá? Então, pessoal, na análise, cadê ele? Aqui, ó. Na análise do PPRA, e só para a gente não prolongar muito, certo? Era esse o trabalho que eu gostaria com que vocês fizessem e o seu Cláudio mandou. Tá? Aí, seu Cláudio, até para aproveitar que a Vanessa está aqui, deixa eu parar o compartilhamento aqui, isso. Até para aproveitar que a Vanessa está aqui, o Fernandinho também está aqui, até para que
depois os meninos possam estar assistindo lá o vídeo. Na hora de montar esse PPRA, por mais que ele tenha sido fictício, qual que foi a maior dificuldade de elaborar? Tudo bem que eu passei uma estrutura já montada, certo? Mas na hora de estruturar, o que o senhor acha que foi de maior dificuldade? Nada, não foi nada. É só a dificuldade de ter pouco elemento, porque você não estava lá para fazer, entendeu? Então, quer dizer, você imaginou uma loja e foi andando lá no meio. Então, muita coisa fica para trás, muitas dificuldades, principalmente a ergonomia fica muito longe, você não consegue ver. Então, falta mais detalhes. A própria estrutura física do prédio, sabe, não... Eu descrevi uma estrutura lá baseada naquilo que você já tinha descrito no seu, mas, gente, é o tipo do negócio sem eco, né? Não tem eco. Então, é isso, mas na montagem em si, sem nenhuma novidade, sem nenhum problema. Perfeito. O Fernando e Vanessa, não sei se vocês estão aí ainda. Hoje é terça. Vê se vocês conseguem montar esse PPRA até na sexta, para a gente ver como ficou. Na sexta, o que eu vou fazer? Na sexta, eu vou falar de PCMSO. Na sexta ainda eu vou fazer um link do PPRA, mas já integrando ele ao PCMSO, para que na semana seguinte a gente já comece a falar de PGR. Olhar a norma, interpretar. Tá? Legal. Qual que é o trabalho? O trabalho é assim, pegar aquele modelo de PPRA, certo? Aplicar ele, isso, já mandei lá no WhatsApp, no grupo. Aplica aquele modelo de PPRA para qualquer empresa que vocês quiserem. Só que como é de forma fictícia, certo? É lógico, né? É o que o Cláudio disse, não vai dar para ter tanta análise pormenorizada, né? Mas, enfim, daquelas lojas, daquela padaria, daquele mercadinho, né? que vocês conhecem bem, tentem montar ali, certo? Como se fosse um PPRA para essa empresa, e vamos discutir ele na sexta. Vamos ver da forma como vocês conseguem montar. Pode ser? Vamos lá. Seu Cláudio, então eu vou fazer assim, ó. Agora, antes de eu sair daqui, vou só finalizar a aula. Ó, vou até parar a gravação.